ZY7A LEN. Essa é a Frequência 7 Além. Aqui quem fala é Luciano Milici, seu anfitrião, seu guia, seu amigo e protetor nesta madrugada interdimensional, o cara que trouxe um universo paralelo para a festa. A partir deste momento, mundos se colidem, dimensões se sobrepõem, realidades se confundem e portais se abrem. Vem comigo e vamos atravessar juntos nesta madrugada para um local onde nada faz sentido e tudo pode acontecer. Mas não se preocupe, comigo você está em segurança, você está no conforto de ser testemunha de relatos incríveis, porém reais, neste que é o primeiro, o verdadeiro, o real e oficial canal de Sete Além, o único com mais relatos canônicos e oficiais, relatos registrados e autorizados, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos à Frequência 7 Além. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos, boa madrugada, alminha. Eu vou contar hoje o relato do policial militar Marcos. É um relato bem diferentão. Então, fica comigo nessa madrugada porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos a Sete Além. Boa tarde, Luciano, como vai? Meu nome é Marcos e eu sou policial militar. Eu e a minha esposa e a nossa filha descobrimos o seu canal acidentalmente e já viciamos no seu conteúdo. De uns tempos pra cá eu posso dizer que muita molecada tá curtindo esse assunto e indo direto até você. Isso é inegável e também de grande responsabilidade. Por causa disso eu quero te falar sobre o dia em que eu conheci o seu canal e o assunto Sete Além. Foi assim. Eu tive que parar uns pichadores aqui mesmo no centro da minha cidade. Eles estavam pichando nas paredes do centro durante a madrugada. Estavam escrevendo, coincidentemente, a palavra Sete Além. Eu não achei estranho aquilo porque qualquer assunto é motivo de pichação para esse pessoal, ainda mais com um tema como esse. Geralmente eles gostam de deixar a marca em locais altos e chamativos. Eu só estranhei o fato de que eles eram até que conhecidos por mim e os meus colegas. Eles costumavam pichar outras coisas e não pichar a palavra Sete Além, que até então eu não sabia o que era. Sempre esses caras, eles e outros pichadores, são meninos na verdade, sempre tomam duras da gente, sempre perdem as latinhas. Já levei um deles para casa dele e falei com a mãe um dia. São meninos que precisam apenas de direcionamento. E olha, eu falo isso porque eu mesmo já fui um pichador. Bom, voltando ao assunto, eles picharam a palavra Sete Além. Nós demos um enquadro neles e, diferente do que acontece sempre, eles não colaboraram muito com a gente. Eles estavam nervosos, agitados, com medo. Eles queriam se livrar da gente, tentar fugir e continuar pichando. Pela primeira vez, os meninos estavam tendo esse tipo de comportamento. Tentamos conversar, mas eles começaram a chorar. Para não enrolar muito, tomamos as latinhas das mãos deles, revistamos e liberamos. Fomos seguindo pela avenida principal e entramos em um cruzamento. Lá, para nossa surpresa, 3 pessoas, 2 menores e um maior de idade, estavam em cima de uma marquise pichando. E adivinha? A palavra era Sete Além. Fizemos descer. Demorou mais. Checamos a ficha dos indivíduos e recolhemos o maior de idade. Um dos menores conseguiu evadir e outro continuou pichando até um dos meus companheiros tirar o garoto do local. Isso mesmo, eles estavam obcecados.
Fomos em direção à delegacia conversando com o rapaz detido, perguntando o que estava acontecendo naquela madrugada. O cara inicialmente não falou nada, mas depois de alguma pressão respondeu: "Vocês estão atrapalhando o nosso lado. Se a gente não pichar muito a palavra Sete Além até o final da noite, numa quantidade certa e nos locais corretos, ele vai punir a gente." O homem não aparentava ter sinais de uso de entorpecentes ou álcool. Falava lucidamente que todos os pichadores da cidade estavam incumbidos, ou pelo menos a maioria, de espalhar a palavra. E ele frisava o termo, espalharem a palavra. Perguntamos o que significava ou quem era esse homem, e ele não soube responder. Mais tarde, eu procurei o termo no meu celular e encontrei os seus vídeos, Luciano. Notei que você usa muito a frase espalhe a palavra, não só nos seus vídeos, como também no Twitter. Achei muito suspeito. Pensei, será que esse tal de Luciano tá mandando os moleques picharem essa palavra por aí? É uma propaganda? Boa parte da cidade estava pichada. Muros, fachadas, monumentos. E eu pensei, com certeza amanhã vai dar até televisão e esse tal Luciano vai se ferrar publicamente. Eu ainda não tinha chegado em casa. Eu estava no ônibus, de volta para o meu bairro, na verdade. E eu conversei com o motorista, que é amigo meu. Ele também estava assustado com esse monte de repetição colorida da mesma palavra e com grafias diferentes em todo o canto, com vários tipos de caligrafias e, para todos os lados onde se olhava, havia o termo Sete Além. Nesse momento entraram 2 meninos no ônibus. Eram visivelmente pichadores. Estavam retornando do trabalho deles. Eles não sabiam que eu era policial. Eles conversavam alto e diziam assim: agora ele vai ficar em paz e não vai nos incomodar. A gente teve foi sorte. Eu não resisti, me aproximei deles. Eu sei exatamente o idioma das ruas e como fazer para não parecer policial. Eu estava sem farda e pude me aproximar deles de maneira sutil. Eu perguntei: e aí, vocês são do picho, não são? Eles confirmaram, meio desconfiados, e eu puxei da minha memória algumas pichações e grupos para eles se sentirem à vontade comigo. Eles acharam que eu era ou ex-pichador ou amigo de vários pichadores. Então um deles falou assim: olha, você escapou de uma boa, viu? E o outro disse: hoje a gente trabalhou dobrado e nem foi pra gente mesmo. Eu dei corda perguntando e um deles falou assim: a gente teve que cumprir missão para outros. E o outro cara falou assim: cala a boca, não conta nada para ele. Eu espalmei as mãos e falei: aí, sou super de boa, podem me falar. E esse tal Sete Além aí? É o tal Luciano que mandou pichar, né? Eles se olharam e eu continuei fixo o olhar neles, até que um deles falou assim: sobre pichar Sete Além mesmo, mas não tem nada de Luciano, nem sei quem é esse tal de Luciano. E eu tentei abordar de outra forma. Eu falei: o que é Sete Além? Onde é que eu já vi isso mesmo? Os meninos se levantaram para descer, me ignorando. Nessa hora, eu dei uma olhada no ônibus e percebi que estava vazio. Só o motorista, eu e os meninos. Então eu dei uma ameaçada básica. Eu falei assim: parados os dois, olha aqui, eu sou polícia. Já acabou o meu trabalho, mesmo assim eu vou dar um jeito nos dois se os dois não abrirem o bico agora. Um olhou pro outro, até que um disse assim: agora já acabou mesmo, acho que a gente pode falar. O outro concordou: acho que a gente pode. Então eles me contaram o seguinte, Luciano. Cerca de 30 pessoas envolvidas com o picho tiveram o mesmo pesadelo. Um homem sinistro nas sombras, com grandes olhos amarelos, havia dito a eles que ele passaria pela nossa cidade nessa data. Apenas passaria rapidamente. E ele
queria ver toda a cidade com essa palavra escrita. Ele disse: espalhem a palavra, porque do contrário... E então cada um desses pichadores em seu pesadelo viram o que ele faria se a ordem não fosse cumprida. Todos tiveram esse pesadelo há 1 mês e meio atrás e foram conversando entre si e notaram que não havia sido um simples pesadelo. A coincidência era grande demais. As torturas sofridas no pesadelo eram muito parecidas e dolorosas. O medo era real. Então, como se estivessem acuados, todos se viram obrigados a cumprirem a ordem. Um dos meninos me falou: teve um cara, o Janinho, que não cumpriu. Ele não cumpriu não, ele falou que o avô dele é de igreja e que ele não ia cumprir porque não tem medo. Mas o resto tudo dos moleques obedeceu. Então os meninos se despediram e eu liberei eles do veículo. Logo eu desci também. Obviamente eu não consegui dormir, fiquei na calçada observando o fim da madrugada. Quando o sol estava nascendo, eu ouvi um som horrível, como se um avião voasse perto da cidade. Foi um som alto e mórbido. Eu abaixei quase no chão e coloquei as mãos na cabeça como se tivesse caindo uma bomba. Então, o som se converteu em um murro. Era como um murro ou um grito de um ser, não dá para definir, mas era grave como um rugido humano. E esse som foi diminuindo, diminuindo e sumiu. Mais tarde, quando eu fui trabalhar, eu notei, junto com os meus colegas, que todas as pichações 7 além tinham sumido da cidade. Sério, não precisa acreditar se não quiser, Luciano, mas eu dou a minha palavra. Foi como se o que quer que fosse que tivesse aquela voz ou emitisse aquele som poderoso tivesse passado realmente pela nossa cidade, uma passada rápida. E nesse trajeto tinha apreciado as homenagens feitas a ele. E em seguida levado com ele as palavras. Bom, eu e meus colegas, poucos amigos, 5 na verdade, não comentamos com ninguém isso aí da pichação, para não acharem que nós fôssemos loucos. Sobre o som, muitas pessoas escutaram de madrugada, mas como já era quase de manhã, surgiram várias teorias bestas sobre caminhões, sobre fábricas e coisas assim. Naquele dia mesmo, bem mais tarde, tivemos que atender uma ocorrência de um pobre rapaz morto na praça da nossa cidade. Ele estava deitado com os braços abertos como se fosse uma cruz. Seus olhos estavam arregalados de pavor e a boca escancarada e torta. Ele estava rasgado da virilha até o pescoço. Era um bom rapaz. Seu avô, dizem, era pastor da igreja e seu apelido era Janinho. E esse foi o relato do Marcos, o policial. Eu adorei esse relato e principalmente porque eu descobri que depois ele começou a seguir nosso canal e comentar as coisas. Olha, Marcos, um abraço para você, viu? Seguinte, muito bizarro tudo isso que ocorreu. Realmente, você até pensou que a culpa era minha, hein? Quem me dera que o povo realmente espalhasse a palavra, mas ninguém nem curte os vídeos. Imagina aí espalhar a palavra, policial. Mas olha só, como as pichações sumiram, é bem a cara de 7 Além mesmo. Eu gostaria de conversar com um desses pichadores. Se você é da cidade do Marcos, o policial militar, e você passou por isso, eu quero ouvir esse outro lado. Me manda um e-mail ou uma mensagem de celular e aí a gente pode conversar, tá bom? E é isso aí, pessoal. O terror aqui vai rolar e vai rolar direto. Fica comigo nessa madrugada. Meu nome é Luciano Milici. Nos vemos em 7 Além.
E esse foi o Frequência 7 Além, o programa que te leva a outra dimensão, uma dimensão só nossa. Muito obrigado pela audiência, por clicar nos links, por curtir, compartilhar, se inscrever e ativar as notificações. Muito obrigado pela companhia nessa interferência mágica e assustadora vinda de outro universo. E você já sabe e tem certeza, esse aqui é o primeiro verdadeiro, real e oficial canal de 7 Além, o único com mais relatos canônicos e oficiais, relatos registrados, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, nos vemos em 7 Além. Desface agora a rede interdimensional de transmissão de relatos. Fique agora com os seus sonhos mais íntimos e pesadelos mais assustadores.